Hum. Compartilhar. Vocês já estão visualizando? Sim, professor, estamos visualizando. Pronto. Sim. Pronto, nós paramos na última exposição sobre o quarto tipo de pesquisa, a etnográfica, que é um tipo de pesquisa que tem por tradição e origem a pesquisa antropológica. Segundo Severino, propõe a imersão do pesquisador no locus de pesquisa para compreender a dinâmica real dos fenômenos sociais estudados. Então, é uma pesquisa que faz contraponto à pesquisa experimental, naquela tradição de laboratório, em que o biólogo ou o cientista das ciências naturais, da saúde, ele retirava, né, na verdade, ele coletava o objeto e queria pesquisar da natureza ou do corpo do paciente e levava aquele recorte para um laboratório, né? Então, ele fazia o isolamento, chamado isolamento desse corpo. Foi muito utilizado também no campo das pesquisas bioquímicas, né? O isolamento desse objeto de pesquisa. A etnografia, ela já age de uma forma contrária, ela não trabalha com essa tradição de retirar, né, o objeto do seu habitat, já é um movimento diferente, o pesquisador é que se insere, né, na comunidade, por exemplo, se você está pesquisando uma comunidade indígena ou uma comunidade de população ribeirinha, o antropólogo ou pesquisador, ele vai para dentro daquela comunidade e passa um tempo ali inserido naquela comunidade, né? Ele vai para dentro da comunidade, em vez de ele estar retirando determinados sujeitos daquela comunidade. Por quê? Porque na pesquisa etnográfica, há uma exigência de que o sujeito pesquisado ele esteja no seu habitat, né? E algumas pesquisas no campo da biologia e das ciências exatas já chegaram a essa compreensão, né, de que quando você retira, né, uma parte, por exemplo, da botânica para um determinado local, todas as propriedades naturais daquela planta, ela vai se perdendo, porque o habitat natural é quem dá aquelas condições necessárias. Então, essa lógica da etnografia, que nasce na antropologia, também já contamina, né, em certo momento, agora no século XX, as ciências exatas, não é? Mostrando que realmente havia um equívoco quando você retirava, não é, o objeto do seu habitat natural para dentro de um laboratório, né, a não ser que fosse realmente uma pesquisa com material sintético, químico, aí sim há essa exigência de isolamento. Mas a etnografia realmente traz essa perspectiva de, em vez do objeto ser retirado, né, o pesquisador ele vai para dentro da comunidade, é um movimento contrário. Aí dentro da comunidade ele trabalha com essa perspectiva da observação participante, e Severino também diz que essa participação é uma participação nos eventos e no cotidiano da comunidade, registrando esses elementos observados no caderno de bordo. Então, a etnografia exige essa observação dos detalhes e também o registro, né? A gente chama caderno de bordo porque a tradição realmente era um caderno,
onde os antropólogos faziam todas as notações possíveis. Hoje nós contamos com algumas tecnologias, como, por exemplo, o próprio celular tem editor de texto, né, onde a depender do local você tem o sinal da internet, ou mesmo offline, você pode estar registrando isso e mandando para as nuvens, ou mesmo colocando num cartão de memória, né? Então, hoje as tecnologias, elas estão a favor da pesquisa também, né? Então, muitos pesquisadores, ao invés de estar utilizando o tradicional caderno, né, a depender do ambiente, pode estar utilizando das tecnologias para fazer esse registro virtual, né? E alguns até acham mais seguro pelo fato de que se ocorrer algum acidente, né, incêndio, ou se houver inundação e o material pode se extraviar. E aí mesmo se extraviando, né, estando em algum lugar virtual, tem como recuperar essas informações. Uma outra dimensão da etnografia, além da observação participante. Zé Matheus, volta rapidinho o slide. Por favor, rapidinho. Voltar um pouquinho. Sim. Pronto, obrigada. Ok. E uma outra dimensão da etnografia, e é mais recente, é a pesquisação. É um tipo de pesquisa que requer o envolvimento tanto de quem está pesquisando como os pesquisados, inclusive desde o momento do planejamento da pesquisa. Os sujeitos pesquisados, eles se envolvem como colaboradores, há uma intenção do desenvolvimento de uma pesquisa colaborativa, e há um problema a ser resolvido, e esse problema ele é conjugado com os sujeitos, e o pesquisador, ele todo o tempo ele está junto com os seus pesquisados, pesquisando, né? Então, por exemplo, se essa pesquisa é feita numa escola, então, para resolver um problema dentro da escola, um problema, por exemplo, dificuldades de aprendizagem dos alunos com relação a alguns conceitos no campo da geografia, como conceito de lugar ou cartografia. Então, essa pesquisa, ela é construída junto com os professores, discutido a elaboração até do projeto de pesquisa, e o pesquisador, durante todo o processo, ele está junto com os seus pesquisados, tentando resolver um problema, ou construir um material didático, fazer uma intervenção, né? Então, esse tipo de pesquisa visa compreender, intervindo numa determinada realidade, para a resolução de problemas em conjunto com colaboradores, sujeitos pesquisados. Então, o pesquisador ele não vai estar de longe observando, né? Ele vai se inserir nesse ambiente e vai, junto com os seus pesquisados, tentar resolver um problema. Né? Esse tipo de pesquisa, ele é muito utilizado por mestrados profissionais, né? E algumas graduações também trabalham, né, com essa perspectiva, né? Porque no final dessa pesquisa você tem a resolução de um problema, a produção de um material didático, de um produto de intervenção. Normalmente, o pesquisador, quando sai da comunidade, ele deixa aquele projeto implantado, ou deixa uma semente de um projeto em que, mesmo na ausência dele, os integrantes, né, os colaboradores da pesquisa, continuam vivenciando aquele projeto, né. Então, assim, é uma perspectiva de pesquisa bem que exige muito esforço, né, do pesquisador, um envolvimento bastante assim integral, né, do pesquisador, porque ele se envolve junto com os colaboradores, e os colaboradores também estão junto, pesquisando junto com ele, né. Então, se faz muitas reuniões de reflexão durante a pesquisa, né? Então,
isso se traz aí no próprio termo da pesquisa, é pesquisação, né? E aí é um tipo de etnografia muito mais aprofundado, né? Por exemplo, aqueles que estão dentro das comunidades que fazem pesquisação, eles findam indo morar dentro da comunidade. Foi o caso de um colega nosso que fez mestrado, doutorado em comunidades indígenas aqui na Paraíba, ali no Vale do Mamanguape, onde tem 32 aldeias, né, dos índios potiguara. Ele alugou uma casa, né, dentro da aldeia e ficou lá participando, né, do cotidiano dos indígenas, né, e participando também das programações ativamente, né. Ele não estava apenas observando, mas também trabalhando junto aos indígenas no fortalecimento da identidade étnica, nas questões de terra, né, ele estava também ali envolvido para compreender todo esse cotidiano, né, da cultura indígena. Então, a pesquisação, ela é uma dimensão da etnografia bastante complexa e que exige do pesquisador uma compreensão mesmo, né, do fundamento teórico metodológico desse tipo de pesquisa, né, para se compreender como se faz, porque exige alguns cuidados, né, para que o pesquisador não se perca durante o processo. E aí nós temos o quinto tipo de pesquisa, que é o estudo de caso, né. Ele tem origem na psicologia e na medicina. É um tipo de pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular. O caso escolhido deve ser significativo e bem representativo. Segundo Severino, esse tipo de estudo é um estudo que exige do pesquisador bastante precisão, no sentido de ter um objeto de pesquisa bastante delimitado e específico. Estudo de caso pode ser de uma pessoa, pode ser de uma instituição, estudo de caso pode ser de um fenômeno. Então, ele é bastante sui generis, como está dizendo o próprio termo, né? Um caso e vai ser estudado nas suas diversas dimensões. Eu já presenciei, né, li uma tese no campo da educação que era sobre uma professora, né, uma professora que fundou a escola normal, esteve envolvida com as primeiras turmas da escola normal, e essa professora, a tese era em torno da vida dessa professora e da atuação dela dentro da escola normal de Natal. Então, isso se revela como um estudo de caso, né? A pesquisadora fez várias sessões de entrevista e estudou as várias dimensões dessa professora. A professora enquanto mulher, né? A professora enquanto profissional, a professora enquanto intelectual, a professora, então as várias dimensões dessa professora compunha a tese, né? Isso se constitui um estudo de caso, né? Você pega um objeto de pesquisa e você vai trabalhar as várias dimensões desse objeto, desse fenômeno. Foi muito comum, né, no campo da psicologia, até hoje, a maioria das pesquisas no campo da psicologia e da medicina é de estudo de caso, ou se tratar realmente, por exemplo, de novas doenças ou novas patologias, novas problemáticas que se dão no tratamento, né, da saúde mental dos pacientes ou da saúde de um determinado sistema do corpo, e um novo tipo, por exemplo, de câncer, e aí se constitui um estudo de caso, né? Então, são estudos inéditos. Por exemplo, agora com a Covid-19, você tem vários estudos de caso, né?
para o desenvolvimento da vacina, foi feito um mapeamento, né, mapeamento genético, né, de forma bem extraordinária e bastante acelerada, né, da estrutura genética do vírus, né, para encaminhar aí os vários tipos de vacina, né. Então, o estudo de caso é muito importante para identificar essas particularidades e desenvolver estudos específicos, né. Então, no campo da geografia, é possível, sim, fazer estudos de caso, por exemplo, em comunidades que tiveram catástrofe, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Brumadinho, né? Aquela comunidade em que agora tem uma nova geografia devido àquele crime, né? Aquela violência ambiental que aconteceu ali, não foi um acidente, foi um algo que estava prescrito e ninguém agiu, né? E ali pode se constituir um estudo de caso, como a geografia, né, a fauna, a flora foi afetado, né, os mananciais foram afetados e se pôs aí uma nova geografia naquele ambiente, os impactos também sociais. Então, dá para fazer um estudo de caso com relação à dimensão física e social, né, daquela topografia e também o impacto social daquele crime ali, né? Então, é um exemplo de estudo de caso, não é? E como a pesquisação, né, no campo da etnografia, o estudo de caso também exige do pesquisador que ele se aproprie dessa metodologia, né? Existem algumas publicações específicas mesmo de estudo de caso, né? Livros que, que são publicações só dedicadas a discutir o estudo de caso como referencial teórico metodológico. Então, quem se dedica a essa metodologia tem que se apropriar do que é estudo de caso, como se faz, quais são as etapas. Então, é uma metodologia bem exigente no sentido de exigir do pesquisador essa, essa apropriação da metodologia, né? Tudo bem até aí? Como eu não estou visualizando o chat, né? Alguém poderia estar acompanhando o chat para ver se tem alguma pergunta, ou mesmo pode se manifestar oralmente para estarmos respondendo algumas inquietações. Não tem nenhuma pergunta no chat, não, professor. Ainda não. Eu fiquei com algumas perguntas, mas eu não sei se eu deixo para o final ou se falo agora mesmo. Referente às duas, a metodologia, que já... Sim, sobre a pesquisação. Sim, E pode o ser. que eu pretendia falar. Eu falo agora ou só no final? Pode ser agora. Certo. É porque eu tinha, assim, pelo que eu tinha planejado fazer, eu acredito que a pesquisação, ela, assim, se enquadrava melhor no que eu ia fazer. Só que aí, né, com tudo que aconteceu com a pandemia, né, porque eu pretendia estar lá na escola com os alunos, desenvolvendo coisas com eles, enfim, para colocar na minha monografia. Só que com tudo que aconteceu, isso não vai ser mais possível. Uhum. Aí eu estou me sentindo totalmente perdida agora. E outra coisa, eu tenho até uma reunião com o meu orientador hoje para a gente ver justamente essas questões, né? Mas aí não deu certo. Uhum. Mas assim, eu não sei se eu pego já o que eu tinha e tipo faço com base naquilo ou se faço com esse novo, digamos assim, esse novo viés agora com essa questão da pandemia, né? Sobre as aulas remotas, né? Sobre tudo isso, Uhum. como está sendo, né? As as dificuldades, né, e também as possibilidades aí desse novo cenário.
realmente existe uma perspectiva, né, de quem está vendo a pesquisa ou em vias de desenvolvimento da pesquisa, e é só um momento que o gato chegou aqui, abençoa. E aí, de redimensionamento mesmo, né? Redimensionamento de todo o processo de intervenção, principalmente aquelas pesquisas que são pesquisas de campo. As pesquisas de campo realmente precisam ser redimensionadas, e aí ver até que ponto esse redimensionamento é possível por meio das tecnologias ou seguindo todas as regras de segurança, né, dos protocolos que se tem com relação ao distanciamento, à higienização, né, é algo bem, assim, sensível, né. Por exemplo, as pesquisas que vão fazer entrevista, aplicação de questionário, toda essa parte, ela está sendo readaptada por meio, né, das plataformas virtuais, e é possível, sim, fazendo aí gravações, enviando por meio de formulários, por meio do Google Formulário. Agora, as experimentais, né, e principalmente essas pesquisas de campo, pesquisação, realmente precisa de ser bem planejada com o orientador e ver se realmente existe a possibilidade de readaptação ou de mudança de foco com relação à realização da pesquisa. Porque realmente a questão da interação, tem alguns tipos de pesquisa que exigem essa interação mesmo com o campo e com os sujeitos de pesquisa. Por exemplo, a pesquisação exige muito isso, né? Esse contato mais próximo, né? Então, realmente, vai ter que mudar as estratégias de intervenção. Talvez não o objeto de pesquisa, né? Mas o foco, né? O foco, a forma como vai com esses sujeitos, vai ter que Até realmente redimensionar. porque assim, né, como eu já havia comentado com o senhor, né, como mandei a primeira versão que eu mandei para o senhor, né, o projeto era sobre os meus alunos lá da escola onde eu trabalho, né, na modalidade EJA, né, e, tipo, como eles percebem a geografia, né, e como tornar esse aprendizado mais significativo, né, porque era aquela coisa bem decoreba e tal, eles estavam acostumados com isso. Só que, como eu já falei, né, teve toda essa situação, e agora a gente está vivendo outra realidade, né, que é as aulas remotas, e aí mais dificuldades ainda, e também, assim, também muitas possibilidades, claro, sempre. E, assim, eu vejo que não tem mais tanto, né, assim, não faria mais tanto sentido eu falar sobre antes, né, sobre coisas que aconteceram antes, sendo que essa não é a realidade agora, né. Isso. Mas é realmente algo para você conversar com o seu professor e ver que até mesmo esses alunos, será que eles estão tendo aulas remotas? É possível fazer a pesquisa? Não, a gente está tendo aula remota sim, eu sou a professora mesmo deles. Não seria de outra turma de professor, não. Eu mesmo sou a professora deles e a gente está tendo aula remota já faz, acho que um mês, mais ou menos, oficialmente. A gente está nesse sistema remoto. E, assim, né, está sendo uma luta, porque para eles fazerem, está sendo bem difícil. Muitos não têm acesso à internet, a celular, nem isso. Tá? Isso. Realmente considerar esse contexto mesmo, e se é possível utilizar esse ambiente virtual para
realizar a pesquisa e até que ponto, não é, até que ponto você vai alcançar todos os objetivos. Acho que tem que relativizar mesmo, né? Nesse momento, eu acho que a orientação é que a gente relativize tudo, né? No momento em que a gente estava até mesmo planejando esses momentos do ensino remoto com vocês, e discutiu muito isso, né? Ou seja, considerar todas as variáveis que podem estar impossibilitando o acesso, que podem estar a vivência plena, né? Nessa dimensão tanto das práticas de ensino, como dos estágios, como das próprias pesquisas, né? A gente vai ter que relativizar mesmo e redimensionar, né? Eu acho que uma conversa com o seu orientador vai ser muito boa nesse sentido, né? De ver até que ponto os objetivos que estavam no projeto vão ser alcançados, né? Eu sei que não plenamente, é uma certeza, mas alguns aspectos podem ser alcançados mudando o foco e a forma como vai ser feita a pesquisa, né? Tudo bem? Ok, professor. Ok. Então, o próximo tipo de pesquisa é o experimental. Ou a pesquisa experimental, ela tem origem nas ciências físicas e biológicas, é um dos primeiros tipos de pesquisa. Como eu falei, a pesquisa experimental, ela, ela é bem precisa, ela consiste na pesquisa realizada em laboratórios ou situações planejadas para a utilização de materiais e observação de vivências pelos participantes. Como eu falei, historicamente, ela é o contraponto da pesquisa etnográfica, né, porque a pesquisa experimental, ela tem a tradição de coletar, né, é, ou mesmo de fazer experimento, né, coletar para trazer para o laboratório e fazer experimento, ou mesmo montar um determinado objeto, máquina, a gente chama de artefato, e fazer o experimento desse artefato em determinado contexto. No campo da educação se faz pesquisa experimental com material didático, produzindo aí, por exemplo, um determinado jogo ou uma determinada situação de aprendizagem, em que é vivenciado no próprio espaço da sala de aula, com um grupo de alunos, né, com um grupo de professores, experienciando aquele artefato, e o pesquisador ele vai tirar conclusões com respeito a aquela interação, né? Então, sempre após uma experimentação, o pesquisador na área da educação, ele interage com os sujeitos que experimentaram aquele material didático ou que participaram daquela experiência, aplicando um questionário ou fazendo uma entrevista, né? Normalmente, a pesquisa experimental, ela é seguida dessa interlocução com os sujeitos, né? Pode ser de três modos, né? Entrevista, o questionário, ou mesmo o grupo focal, né? O grupo focal é uma pesquisa, tipo de entrevista ampliada, onde todos os sujeitos que participaram da experiência, eles são entrevistados ao mesmo tempo, né? Em vez daquela entrevista que é teto a teto, né? Entre o pesquisador e a pessoa, existe mais de uma pessoa na entrevista, como tipo assim, uma mesa redonda com aquelas pessoas que participaram da experimentação. É um tipo de pesquisa que exige mais do pesquisador, grupo focal, né? Porque ali, quando você faz uma pergunta, existem vários discursos ali intercruzados, e no momento da análise exige mais, né, do pesquisador, quando vai fazer a análise daquelas vozes que estão ali intercruzadas. Então, a pesquisa experimental ela é muito interessante no campo da educação, principalmente para quem está pensando em fazer uma pesquisa para verificar, não é, a eficácia ou a qualidade de um determinado artefato de ensino-aprendizagem, ou mesmo uma situação, né, de ensino-aprendizagem.
em relação ao conceito, por exemplo, você está trabalhando com a inclusão, né, e você vai experienciar com aluno cego, né, questão do conceito de relevo, né, então, relevo do território brasileiro, e aí você faz uma maquete em alto relevo, você quer realmente ver se aquele material, ele vai, na interação, se o sujeito, na interação com aquele material, se ele vai atingir, né, alcançar a construção do conceito que você quer que ele alcance, né. Assim também pode ser com materiais tecnológicos, né, com materiais de autodescrição, você pode estar trabalhando com material de autodescrição e experimentar esse material com alunos cegos, e ver se ele realmente chega ou se aproxima à construção de um conceito, né. Então, a pesquisa experimental ela é muito interessante nesse sentido, né, de novos experimentos, novas experimentações com relação a construtos dentro da didática própria da geografia, né. A gente está utilizando aqui o termo experiência em geografia, devido à disciplina ser no campo da geografia, mas pode ser em qualquer disciplina. A pesquisa experimental ela é muito rica para descobertas quanto às metodologias de ensino, né. E aí exige realmente um plano de experimento, né, não é uma coisa assim feita assim aleatória. Toda pesquisa experimental exige um plano de experimento. Esse plano de experimento ele tem que ter realmente uma descrição do público, né, que vai ser alcançado, onde vai ter experimentação, dos materiais que vão ser utilizados, se esse experimento ele vai colocar as pessoas em risco, né, ou se vai haver manipulação de materiais cortantes ou inflamável. Tudo isso tem que estar explicitado no plano de experimento, e também se vai haver algum termo, né, de responsabilidade, de consentimento, tudo isso tem que estar bem explicitado, que se vai precisar de algum seguro, né, tem tudo isso que, quando se fala de experimento com seres humanos. E também a forma detalhada do experimento, do passo a passo mesmo. O que é que vai acontecer em princípio, depois o que é que vai ser colocado primeiro para que os sujeitos interajam, depois da interação, o que é que vai ser feito. Então, toda essa parte da metodologia do experimento, né? Normalmente se faz no formulário mesmo, né? Um formulário onde o pesquisador ele vai colocar essas informações de forma bem concisa, explicitando esse plano, né? Então, no campo da educação se faz muito pesquisa experimental para se utilizar aí, novos materiais didáticos, né, situações de ensino e aprendizagem, e exige realmente, durante o experimento, uma observação sistemática, assim como a observação participante, né, lá na etnografia, aqui no experimento também há essa exigência de uma observação, né, de como os sujeitos estão reagindo, a forma de interação, e aí o pesquisador ele vai notando também essas reações, né. Quando é dentro de um laboratório, né, o pesquisador ele vai vendo realmente as reações, as variáveis que vão sendo acrescentadas e as reações que estão sendo efetivadas, não é? Por exemplo, na junção de elementos químicos, né? Ele vai notando tudo que vai acontecendo, né? Então, é um dos campos, né, de pesquisa bastante antigo, né? Tanto a etnografia como
a da pesquisa de experimental, é uma das primeiras, né? E que nasce nas ciências exatas e da saúde e que é exportada para o campo das ciências sociais e da educação. E aí eu acho que a gente está já fechando, a gente traz os métodos assim mais recentes, o campo da pesquisa que envolve mais de um método, que é o campo da triangulação, né? Esse consiste na combinação de métodos, fontes e teorias, quando você faz aí, usa vários métodos ao mesmo tempo, a determinados objetos de pesquisa, e exige isso, né, exige que você transite, utilize mais de um método, mais de um tipo de fonte, ou mais de um tipo de teoria para fazer essa triangulação, né? Então, um exemplo aí, por exemplo, o pesquisador, a depender do seu objeto de pesquisa, ele pode estar utilizando de entrevistas, pode estar fazendo observação participante e análise documental, não é? Isso ocorre por quê? Porque o objeto de pesquisa, o tema de pesquisa, ele não se satisfaz, né? As questões de pesquisa elas não são respondidas apenas, por exemplo, com realização de entrevista, né? O pesquisador, junto com o orientador, vê a necessidade também de fazer observação participante e também fazer análise documental, e aí fazer o cruzamento desses três métodos e técnicas de pesquisa, né? Isso pode acontecer também com referencial teórico, né? Você pode estar pegando conceitos de dois ou mais autores para compreender um determinado fenômeno, né? Então, essa metodologia da triangulação, ela é muito utilizada recentemente, né, entre os pesquisadores, e que dá essa possibilidade, essa liberdade de você estar fazendo a intersecção entre mais de um método de pesquisa, ou mais de uma estratégia de pesquisa, certo? É o chamado método da triangulação de pesquisas. E aí seguimos para os instrumentos de pesquisa, né? Os instrumentos de pesquisa, eles estão relacionados à questão das técnicas de pesquisa. Ocorre uma confusão, muitas vezes, quando vai se fazer a metodologia da pesquisa, né, no projeto de pesquisa, e há uma confusão porque algumas pessoas confundem os instrumentos com a metodologia, né? Então, fica claro, por exemplo, que a entrevista, ela é uma técnica de pesquisa, né? Ela é um instrumento de coleta de informações, né? E, a depender do método, você pode estar utilizando a entrevista. Por exemplo, no método experimental, você pode estar utilizando-se da entrevista, né, como uma técnica após o experimento, né? Então, a técnica de entrevista, ela pode também estar lá no método etnográfico, no estudo de caso, por exemplo, você pode realizar a entrevista. Então, a técnica da entrevista, ela pode estar presente em vários métodos, né? Então, exige ela exige por si só e ela pode ser agregada, ela pode ser uma necessidade dentro de um método, certo? E existe vários tipos de entrevista. Então, como o próprio Gil diz, né, lá no seu manual de metodologia do trabalho científico, a entrevista é uma técnica, né, de registro e produção de material audiovisual, comumente utilizada nas pesquisas das ciências sociais. A técnica da entrevista, ela é muito utilizada no campo das ciências sociais e particularmente no campo da
daqueles que se dão no campo da comunicação, né? Jornalismo, né? Você tem, e alguns até fazem uma diferenciação da entrevista jornalística e da entrevista enquanto técnica de pesquisa. Alguns autores falam da metodologia de pesquisa de que a entrevista utilizada como um recurso acadêmico, científico, ela exige mais rigor metodológico e ela não não deixa de exigir o roteiro, né? O roteiro da entrevista, ela precisa estar presente e deve estar em anexo do trabalho, seja ela monografia, dissertação ou tese, e ela deve ser bem planejada para alcançar os objetivos da pesquisa e as questões de pesquisa. Né, ao contrário da entrevista jornalística, que ela tem um cunho mais de levantar informações para a comunicação, para fins, né, de comunicação, informação de um determinado fato, né, e muitas vezes não tem o rigor científico, né, tem toda a metodologia do campo da comunicação, existe sim um roteiro, mas muitas vezes esse roteiro, ele é instantâneo, né, ele serve apenas para aquele momento da entrevista com o entrevistado, mas depois que a notícia é dada, ela é descartada, né? Mas no trabalho acadêmico, não. O roteiro de entrevista, ele se constitui um elemento importante no trabalho acadêmico. Né? Inclusive, na banca examinadora, os examinadores, seja da monografia, da dissertação, da tese, eles exigem, né, que o roteiro esteja anexo a esse trabalho, né? Então, não sei se deu para compreender a diferença entre a entrevista no campo da comunicação e do jornalismo e a entrevista no campo acadêmico e científico. Deu para compreender essa diferença? Oi? Feedback? Retorno? Sim, professor. Sim, pois bem. Então, exige certo rigor, e exige realmente esse planejamento junto com o orientador para a construção do roteiro de entrevista. E existe tipos de entrevista por pessoa, por grupo focal, não estruturadas, estruturadas e semi-estruturadas. Por pessoa é aquela entrevista tradicional, né, teto a teto, com a pessoa frente a frente, né. Grupo focal é com mais de uma pessoa, é aquela não estruturada, é a entrevista que tem um roteiro que ele é aberto, né? Ele é aberto, totalmente aberto. Muitas vezes ele traz apenas temas, por exemplo, conte sobre a sua história de vida, ou fale sobre sua infância. Então aí a pessoa fica livre para falar sobre o tema, né? Normalmente quem trabalha com autobiografia, história de vida, trabalha com essa perspectiva de roteiros não estruturados, né? Tem uma guia, né, para conversa, mas deixa a pessoa à vontade para falar pelo tempo que quer, né? E esse tipo de entrevista demora várias sessões, às vezes a pessoa entrevista uma pessoa uma, duas, três, quatro vezes, e coaduna muito com o estudo de caso, né? Quando você pega uma pessoa e está estudando um determinado caso, e você pode estar fazendo uma guia de conversa com ele, só com palavras-chave, procurando trazer dele toda essa significação, essa narrativa. Né? Quem trabalha com história de vida, autobiografia, trabalha muito com roteiros não estruturados. Já os estruturados, eles são, ao contrário, eles são com questões fechadas, né? E
são questões bem direcionadas. Normalmente é muito parecido com o que a gente chama de esquetes, ou muito parecido com aquelas entrevistas do IBGE, não é? Bem direcionadas, elas se dão bem no contexto daquelas pesquisas descritivas, né? Pesquisas descritivas e direcionadas, né? As semi-estruturadas, elas já são entrevistas que são as mais usadas no campo das ciências sociais, né? E são aqueles roteiros de entrevista que eles trazem algumas questões, mas ele deixa livre para que o entrevistador, ao longo da conversa, ele vá colocando novas questões que vão surgindo ao longo da conversa. Então, é bem interessante esse tipo de entrevista, de roteiro, né? Eu gosto muito, porque eu faço um roteiro, né? Mas eu deixo livre para que, no momento interessante ali da conversa, eu possa estar fazendo novas questões, né? É muito utilizado no campo da pesquisação. Então, os tipos de questões, a depender do tipo de entrevista, pode ser objetivas ou subjetivas, né? As questões objetivas são aquelas são bem direcionadas, muitas vezes cai naquele binômio sim ou não, né? E nas ciências sociais, esse tipo de pesquisa, esse tipo de questão é bastante evitado, né? Porque, mesmo que você utilize o sim ou não, você vai à procura do porquê, né? Porque o sim e porque o não. Eu sempre faço essa proposição para os meus alunos, né? Não se satisfazer apenas com a resposta de sim ou de não, mas colocar um porquê, como, comente, né? Porque aí já encaminha, né? Essa questão para a dimensão das subjetividades que a pesquisa em ciências sociais exige, né? Certo? Então, normalmente as pesquisas, os tipos de entrevistas estruturadas exige aí questões, a maioria objetivas. E as não estruturadas e semi-estruturadas, elas permitem aí questões subjetivas, né? Certo? E aí tem um outro instrumento que é muito utilizado, que é o questionário. Então, o questionário ele é um instrumento utilizado para muitas pessoas. Normalmente a gente orienta e com entrevista, ela pode ser utilizada com poucos sujeitos. Até 10 sujeitos é possível fazer entrevista. Por quê? Porque quando você tem um material de entrevista, você precisa fazer a transcrição desse material. E aí, por exemplo, 1 hora de entrevista vai render muitas páginas, né, de transcrição. Já existe alguns aplicativos, né, na rede que você pode fazer isso, mas não é com precisão, né? Tem alguns que se aproximam da precisão, eu já testei alguns, onde você pode estar fazendo, o gato chegou aqui de novo, é, você pode estar fazendo a transcrição, mas depois você tem que fazer o contraponto. Abençoa, abençoa, abençoa. Ai, Jesus. Pode estar fazendo o contraponto. O gato chegou aqui, está atrapalhando a gente, abençoa. Sabe? Abençoa, hein, professor? Fazer o contraponto aí, tirou até o meu raciocínio. Coisa de quem está aqui. Fazer o contraponto com o que está no aplicativo, né? Você tem que realmente escutar novamente o áudio. Professor, o slide saiu. Querendo. Hã? O slide saiu. Foi, porque ele andou aqui por cima do teclado. Abençoa.
Só um momento aqui. Só um momento. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou, professor. Abençoa. Deixa eu voltar aqui para o questionário. Sim, então, como eu estava dizendo, existem alguns recursos, mas que não são precisos, né? Ajudam, mas não são precisos nessa transcrição das entrevistas. O questionário, ele é mais versátil porque você tem ele impresso ou virtual, você pode estar utilizando o Google Formulário, e é um recurso muito bom, porque você pode, a partir dos formulários virtuais, já fazer proposições de análise, gerando gráficos, gerando planilhas, né? E é um recurso bastante interessante, o Google Formulário, né? E aí, os tipos de questões nos questionários pode ser questões objetivas e subjetivas, como aparece nos roteiros de entrevista, né? Normalmente o questionário, ele trabalha com esses dois tipos de questões, né? A gente faz misto, né? Para não ficar só objetivo ou só subjetivo, apesar de que na análise é mais fácil você fazer análise das objetivas do que das subjetivas, né? Tem gente que prefere botar só questões objetivas, porque geram gráficos, e os gráficos, eles são mais fáceis em termo, né? Mais fáceis de fazer análise, né? Para quem tem a habilidade de fazer leitura de gráfico e de tabelas. E aí, todo esse material trazido pelos questionários exige a tabulação e a sistematização dos resultados, né, em gráficos, quadros e tabelas. Eu não coloquei aí o terceiro ponto, que seria a interpretação, porque no trabalho não tem banca que não se satisfaz apenas em que você explicite os gráficos e diga o que tem no gráfico. Você tem que fazer uma análise interpretativa, né? Trazendo os autores para fazer o diálogo. Você não apenas faça uma análise descritiva, né? Quando a banca olha os dados apenas numa dimensão descritiva, eles pedem que o aluno, né, ele amplie essa interpretação para uma análise mais interpretativa, né, esse estudo, né, uma análise mais interpretativa. Eu sempre digo que a dimensão descritiva é a porta de entrada para análise dos dados quantitativos, né? Então, depois dessa sistematização dos dados, é preciso realmente fazer a relação entre os dados, trazer os autores, aí você eleva, né, para além da descrição, a interpretação dos dados, que é isso que algumas bancas exigem, né, quando o estudante está trabalhando com análise de questionário, né, dados coletados por questionário. Estava aqui, estava oculto, né, análise interpretativa ou textualização, né? Então, é necessário, sim, romper apenas com a descrição qualitativa para uma dimensão mais qualitativa quando se trabalha com questionário. E aí tem a questão do audiovisual, algumas pesquisas, o pesquisador, ele faz produção audiovisual, né, pesquisa autobiográfica, tem, por exemplo, tem um orientando agora que trabalha com vídeo história, né? Ele vai estar gravando alguns professores sobre a história de vida deles, história também profissional, né? E ele vai estar criando vídeos, né? Para depois estar analisando esses vídeos. Ele vai analisar também a expressão corporal dos professores com relação a alguns temas. Então, esse material também precisa de um tratamento, né? É a produção de fotografias, filmagens e áudios para análise e produção de arquivos, né? Transcrições
literais ou escuta sensível desse material, que exige também uma metodologia específica, né? Assim como existe uma metodologia específica para realização das entrevistas, dos questionários, existe também uma metodologia específica para quem vai fazer análise de fotografias, análise de filmes, análise de cartografias, né, no caso da geografia, né, trabalhar com cartografia antigas, né, então, todo esse material existe também uma metodologia específica. E aí tem-se a proposição de criação de repositórios. Normalmente, quem trabalha com essa produção de audiovisual tem como produto aí no final do seu trabalho depositar esse material em algum lugar. Né? Antigamente se tinha aí os arquivos físicos, mas hoje nós temos já arquivos nas nuvens, arquivos na rede, né, online, que podem estar sendo disposto todo esse material, né? E aí, para finalizar, nós temos os cuidados da pesquisa, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter durante a pesquisa? Primeiro, ter o projeto de pesquisa para a realização da pesquisa e alguns documentos que são importantes para quem vai trabalhar com, principalmente com entrevista, com essa questão de produção de imagem, né? O termo de consentimento livre esclarecido e o termo de anuência, que no modo presencial, acho que a gente tinha colocado no SWAP, mas agora eu vou colocar no Google Sala de Aula para vocês terem acesso desses dois documentos, porque quem vai trabalhar realmente com instituição, por exemplo, uma escola, a escola tem que dar anuência, né, para a realização da pesquisa, normalmente a diretora ou a coordenação pedagógica, e o termo livre esclarecido é para o sujeito, no caso, para a pessoa que vai ser entrevistada, que vai ser filmada, ela autoriza o uso do áudio e autoriza o uso da imagem na pesquisa, né? Uma outra coisa é ter o processo de agendamento aí, depois de toda a formalização, né, com essa documentação, o pesquisador, ele ter a paciência epistemológica, né, de agendar esses encontros, e é um momento muito sacrificial, quem trabalha com entrevista, quem trabalha com observação participante, essa autorização dos sujeitos e esse retorno dos questionários, essa interação, né, muitas vezes a gente agenda para fazer uma entrevista, a pessoa não tá, remarca, eu mesmo na pesquisa de mestrado, doutorado, teve entrevista que até hoje eu não consegui fazer, foi marcada, mas a pessoa parecia que não queria dar entrevista e não apareceu no local, depois disse que inventou várias desculpas, e a gente tem que respeitar quando o sujeito, ele não quer participar, né? Tive até essa experiência de um aluno, né, que estava fazendo pesquisa, até num curso lá em Parnamirim, no IF Parnamirim, e era numa turma e teve três alunos que não quiseram participar da pesquisa, ele achou estranho. Eu disse, não, é o direito dele, se ele não quer participar, a gente não pode forçar ninguém a participar da pesquisa. E aí, explicitar, deixar claro o objetivo da pesquisa, deixar claro a metodologia, as etapas, deixar claro o uso das informações, para que vai servir, e quando a monografia estiver pronta, né, houver aí a versão final, né, depois da banca, o aluno voltar na escola, voltar na comunidade para apresentar os resultados. Isso é muito importante, essa questão do retorno social da pesquisa, porque muitos pesquisados, eles às vezes se negam a participar de outros processos de pesquisa porque já tiveram experiência, por exemplo, de participar e não ter nenhum retorno da pesquisa. Né? Isso é muito complicado porque fecha as portas para outros pesquisadores
né? Nós tivemos experiência assim nas aldeias, por exemplo, com indígenas, que dizia, não, nós não queremos mais pesquisa aqui, porque o pesquisador chega, pesquisa, faz o seu trabalho, mas não deixa nenhuma contribuição para a gente, não retorna, né? E às vezes a gente vê a foto da gente por aí, em exposição, em livros, e a gente não ganha nada com isso, e fica naquela negação, né? E muitas pesquisas são impossibilitadas de serem realizadas, porque não há a questão do princípio da ética, né, do pesquisador. Isso em nível de monografia, em nível de dissertação, em nível de tese, isso tem acontecido bastante, né? Então, que a gente possa ter esse cuidado do retorno social da pesquisa. E aí nós temos algumas referências, foram esses os três principais autores, e são considerados clássicos, né, no campo da metodologia, do trabalho científico, é Gil, Marconi, Lakatos e Severino, né, que são obras que estão aí na internet, que a gente vai colocar também na nossa biblioteca, acho que alguns já estão, e aqueles que não estão a gente vai colocar lá para consulta desse material. Tá ok, gente? Vamos desculpar aí as intervenções felinas, porque nós fomos atravessados, acho que 2 vezes, pelo nosso colega aqui. Professor? Vocês não imaginam o nome desse felino. Professor. É vocês o nome do felino. Descontrair um pouquinho. Qual o nome, professor? Luiz Inácio. Luiz Inácio, o nome dele. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. É uma pergunta que eu acho que o senhor não escutou na hora que eu pedi interferência, depois que Lana falou. Desculpe, pode intervir. Eu acho que meu microfone também estava baixo. Eu vou parar um pouquinho a apresentação, pode ser? Ok. Sobre o estudo de caso, né? É só uma questão. No caso, a gente precisa ter um objeto bem delimitado, e a partir desse objeto é que a gente vai fazer, né? Ter várias dimensões desse objeto. Sim, sim. O estudo de caso ele é bem específico. Pode ser uma escola, pode ser uma pessoa, ou pode ser um fenômeno. Por exemplo, no caso da geografia física, você pode ter um fenômeno, por exemplo, vamos dizer, os tremores de terra em João Câmara, né, naquela região de Baixa Verde, né? Então, estudar a questão do relevo, das placas tectônicas, dos movimentos, né, de território ali, se constituiria um estudo de caso. E aí, não apenas uma dimensão daquele fenômeno, né, mas, inclusive, quem se propõe estudo de caso, se propõe também a fazer esse diálogo interdisciplinar, né, você pega o tema de pesquisa, o objeto de pesquisa, e você vai enxergar, né, tentar vislumbrar aquele objeto sobre vários ângulos, né, como se estivesse num prisma, né. Então, é um estudo que exige bastante do pesquisador no sentido de trabalhar aí no termo da saturação, né, já pegando aí a indagação de Camila, né, sobre a pesquisa por saturação. Porque a pesquisa por saturação, ela exige isso, né, você realmente trabalhar todos os aspectos de um determinado tema. E para isso você tem que delimitar e trabalhar com a amostra, uma amostra bem significativa, né, assim, eu digo significativa não é em quantidade exorbitante, porque em ciências sociais a pesquisa ela não trabalha com números para validação, por exemplo, né? Só se você realmente se utilizar do referencial da estatística, né? Você pode dizer assim, nós estamos trabalhando com a amostra a partir da perspectiva da estatística, né? E aí você tem que realmente trabalhar com um número mínimo, né?
de sujeitos, né, na entrevista, quando você tem um referencial da estatística, mas quando você não tem esse referencial da estatística, nas ciências sociais, você pode trabalhar com um sujeito, como é o estudo de caso, trabalhar com um sujeito, com um fenômeno, né, com uma escola, não é? Certo? E aí, trabalhando com isso, com um sujeito, ou com essa delimitação de amostra, no sentido de ser um grupo, né, delimitado, você pode estar trabalhando os vários aspectos no sentido da pesquisa de saturação, né? Que aí você vai vários aspectos daquele objeto de pesquisa, né? E aí eu não sei como é que Camila está pensando aí em fazer essa pesquisa de saturação. Então, eu ainda estou analisando várias hipóteses, mas a ideia principal seria trabalhar com jovens, porque a segunda parte da minha pesquisa seria para trabalhar com menores de idade, no caso, aqueles que nasceram dentro do bairro Nova Parnamirim. Aí eu ainda estou pensando, estou analisando, quero compreender mais para poder escolher um caminho ideal para seguir. Mas você pensou em fazer estudo de caso? Não, eu pensei em fazer questionário. Questionário. Sim, questionário seria o instrumento de pesquisa ou de coleta de informações. Isso. Mas, pela natureza da pesquisa, se encaixaria em estudo de caso, pesquisa experimental, Eu acho que se encaixaria no estudo de caso. estudo de caso, e combinaria mais com essa perspectiva de saturação do objeto. Uhum. Aí, em relação a como eu vou fazer a pesquisa, ainda estou pensando, porque a ideia seria trabalhar com jovens do quinto ano, porque no quinto ano é quando eles estudam sobre território, espacialização. Então, eu pensei que seria a melhor série, idade, para poder conversar. Aí minha mãe trabalha numa escola aqui no bairro, eu vou conseguir ver se ela consegue autorização para fazer as perguntas para os alunos dela. Uhum. E nesse momento de pandemia, né, o pesquisador, ele precisa seguir todos aqueles elementos de protocolo, né, que as escolas estão exigindo. Isso. Aí, no caso, se eu conseguisse que minha mãe fizesse, ela mesma faria por mim, com os alunos dela. Ah, sim, entendi. Então, ficaria bem mais fácil da autorização. Uhum, isso mesmo. Porque tem essa variante também, essa variável, na verdade, de que as escolas, elas não estão recebendo visita, né, assim. Uhum. Só quem está realmente no cotidiano, inclusive muitas dessas escolas pediram teste de Covid, né, dos Sim, seus minha mãe fez o professores. teste. Uhum. Aí é isso, eu vou Então, tentar se ela conseguir. Aí, se ela conseguir, já tem um passo, né, para seguir. Se não, eu tenho que pensar uma outra estratégia. uhum. E aí eu vejo assim que, como eu falei, eu acho que foi para Juliana, que muitos objetos de pesquisa, eles precisam ser repensados com relação à sua metodologia, né? Alguns aqui já têm o projeto pronto, já qualificaram, a minoria está em vias de qualificação, e realmente aqueles que estão em via de qualificação podem fazer uma projeção para vivenciar o próximo semestre, por exemplo, e aí ver uma flexibilização melhor. Mas quem já está em vias de fazer a pesquisa, realmente precisa de relativizar algumas coisas do que foi planejado, e aí eu não sei como é que está a interação de vocês com os orientadores, se você já, nesse retorno, já teve alguma conversa com eles sobre essa perspectiva de readaptação da metodologia, da forma como vai a aplicar alguns instrumentos de pesquisa. Alguém já chegou a conversar? Vou falar com a orientadora amanhã, professor.
Marquei com ela, tipo uma reunião assim, falar com ela, remota. Quando tiver reunião. Também como a de João Vitor, a gente conversou com Maria Luísa semana passada e já está começando a encaminhar. Para ver se a gente termina esse semestre. Eles estão nessa vibe, assim, de relativizar, Como é que vocês sentiram a áurea deles? Maria Luísa, ela deu outras propostas, né, para a gente fazer, como esse caso da pesquisa por saturação. Aí ela falou sobre pesquisa por saturação, ela falou sobre a possibilidade de fazer entrevista, ela falou sobre esses dois tipos. E ela foi bem aberta com a gente, deu as ideias que a gente poderia fazer, e eu vi que é possível, sabe, terminar esse semestre. Sim, sim. Pois bem, eu vou dispor no Google Sala de Aula um quadro para a gente colocar os nossos status de pesquisa. Eu sei que cada um está nessa corrida de num ponto diferente, né, porque realmente é uma corrida e cada um está num ponto diferente, utilizando instrumentos de pesquisa diferentes e tipos de pesquisa diferentes. Então, até comungando mais de um instrumento, aí eu vou propor como atividade lá no Google Class um quadro onde vocês vão preencher esses dados para eu ter uma ideia concreta como é que está essa corrida, certo? Matheus Jucaio, não esqueci de você, eu vi o seu arquivo, né? Não tive tempo ainda de abrir, mas vou essa semana abrir e lhe dar um retorno, viu? Não esqueci. Porque o projeto do Matheus Jucá está quase pronto, falta só aval da orientadora para a gente marcar a banca de qualificação. Como é que está Irandi, hein? Faz tempo que eu não sei da situação dele. Professor, devido à parada, né, que tivemos, quando retornou agora, eu mudei o orientador, como eu já estava para mudar. Então, estou com o novo orientador, já enviei o arquivo, já daquele que eu já tinha feito, e ele já me retornou com o arquivo para eu fazer algumas correções. E algumas leituras, né, baseado nas correções que ele pediu para fazer. Então, eu preciso refazer essas leituras e, a partir daí, começar a corrigir algumas coisas e terminar outras. Você está já no estágio pesquisa? Ou Isso, mais ou menos por aí. No estágio pesquisa. Certo. Porque esse nosso encontro ao vivo vai concentrar os alunos tanto do estágio do status, né? Eu vou falar status ou etapa para não confundir com estágio curricular. Tanto no status projeto, né, que é TCC1, como no status pesquisa, que é TCC2, esse encontro ao vivo. Apesar de manterem-se os dois diários distintos, né? Então, Maurício e Felipe era para estar aqui nesse encontro, porque nós não vamos ter encontro ao vivo com o link do Pesquisa 1. Vamos ter só encontro ao vivo com o link do Pesquisa 2. E aí eu vou incluir eles no Google Sala de Aula e vamos precisar que eles estejam presentes, porque parece que Felipe, Maurício, Matheus, Jucá, né, estão no 1, mas que vão qualificar o projeto e já vão entrar na pesquisa 2, né? Então, há uma proposição de realmente fazer essa concomitância aí, cumprindo os dois ao mesmo tempo, né? Entendeu? Que a princípio eu não estava compreendendo, aí acho que foi depois de 2 intervenções com a professora Lian, que ela me rememorou, né? Trouxe à tona a minha memória
lá do status presencial, e aí ela disse, lembra que eu combinei isso com você, lembra disso, lembra daquilo, eu fui juntando as peças do quebra-cabeça, disse, agora eu compreendi, realmente, certo? Tudo bem? Então, alguns encaminhamentos no Google Class, vou colocar os termos de consentimento e de termos de anuência, que são documentos que eu acho que alguns vão precisar. Vou colocar o quadro de status para ver, vocês rememorarem lá o título, o tema da pesquisa, se status projeto, status de desenvolvimento de pesquisa, qual é o tipo de pesquisa, os instrumentos de coleta de informação. Então, para a gente, já no próximo vídeo, a gente trabalhar a partir disso. E espero que a gente já tenha um encaminhamento aí dos projetos para qualificação. Professor, eu acho que projetos. Oi. Eu acho que o Felipe Wesley e o Maurício, eles trancaram, viu, a disciplina, desistiram, algo do tipo. Foi? Uhum. Eu vou confirmar. Confirme com eles, mas eu tenho quase certeza que sim. Tá certo. Tá bom? Mas eu vou confirmar. Por isso o silêncio, abençoa. Porque eu estou interagindo com eles, entendeu? E aí a gente vê que tá havendo pouco retorno, aí pode ser que seja isso, eles não querem dizer assim diretamente, mas comigo tem-se a liberdade, né, de falar, de conversar, mas aí eu vou verificar isso aí, na verdade. É uma pena, né, porque assim era a oportunidade da gente, de certa forma, assim, essa modalidade, ela estabelece um distanciamento, né, porque a gente sabe que o ensino remoto não é essa dimensão plena, né, de interação, a gente está aqui através dela, e tem várias coisas que interferem, né, nesse momento. É diferente você sair do seu lugar específico doméstico e ir para um local para assistir aula, né, então, mas tem-se também aí a questão de você ter os encontros mais espaçados, né, essas disciplinas de dois créditos, elas têm esses encontros quinzenais e também a dimensão do Google Class, né? Então, de certa forma, o aluno tem mais tempo para se dedicar à pesquisa, às leituras, à própria pesquisa, né? É uma oportunidade, uma experiência também, né? A gente está vivenciando uma outra forma, né, de ensinar e aprender. Ok? Então, era isso que eu tinha para comungar com vocês. Tenha ajudado, porque esse panorama dos tipos de pesquisa, instrumentos de pesquisa, é mais para vocês terem um panorama, e aí ver assim, conforme o objeto de pesquisa, ver, é esse mesmo, é esse método de pesquisa, eu vou por esse caminho, é esse aí que combina mais, né, que me dá mais proposição de leitura do meu objeto de pesquisa, do meu tema, né? Então, realmente, para ter essa possibilidade de escolha, né, do tipo de pesquisa. Mas aí a gente vai dispor essa bibliografia, se vocês quiserem, pode até voltar, né, para ter um aprofundamento maior sobre cada tipo de pesquisa. Tudo bem, gente? Eu vou concluir aqui a gravação. Concluir a gravação.